Bom pessoal, Lucas aqui, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu quero passar para vocês que é possível sim ter um fluxo de compras, tá? Dentro do GLPI também, para que você consiga centralizar a questão das requisições de compra na mesma ferramenta, sem precisar utilizar uma outra ferramenta para isso, beleza? Dá até para a gente trabalhar com a parte de aprovação também e tudo mais. Beleza? Só para exemplificar para vocês que é possível configurar isso no seu negócio, para sua empresa, ok? Então, basicamente, eu estou com um formulário aqui para novas compras. Vou acessar esse formulário aqui. A primeira coisa que a gente percebe é que, utilizando o formulário, eu posso exigir que o usuário preencha, né, o colaborador, por exemplo, preencha algumas perguntas de maneira obrigatória. Então, isso me facilita durante lá o atendimento da equipe que for realizar essas tratativas aqui, beleza? Também coloquei até um aviso aqui, né? Por exemplo, atenção, todas as compras estão sujeitas à aprovação da gestão geral da unidade. Então, neste exemplo, o chamado que for ser gerado, fora cair para uma determinada equipe, que seria compras, setor de compras, também vai ser criada uma aprovação para o gerente geral da unidade, que nesse exemplo sou eu, ok? Então, eu vou colocar aqui como exemplo que eu estou comprando um computador. Título da chamada, eu posso botar aqui, ó, compra de notebook. Valor total do produto ou dos produtos, né? Vou botar aqui o notebook, ele está custando aqui 1.900. Anexe a proposta da compra. Aqui neste exemplo, o usuário precisaria preencher um PDF da proposta da compra, né? Imaginando que é um item que você cotou, né? Uma proposta, pegou uma cotação com alguma empresa. Então eu vou anexar aqui um arquivo só para os nossos propósitos, que é só um PDF sem nada mesmo, é só para poder anexar aqui. Descreva a solicitação da compra. Olá, colaborador. Pedimos que descreva com detalhes sua solicitação de compra. Aqui o usuário poderia preencher com informações, né? Solicito a compra do notebook em questão, aí parará, né? Colocaria aqui toda a questão envolvida aqui na compra desse material, desse produto. E aí, clicando em enviar, esse chamado ele vai ser aberto, se a gente der uma olhada aqui. E aí, eu consigo ver que esse chamado foi aberto, ele caiu como pendente. Vou explicar já já por que ele caiu pendente. O requerente é quem abriu. Também consigo ver que ele caiu para a equipe do setor de compras, tá? Então, a equipe do pessoal de compras recebeu esse chamado. Se a gente der uma olhada aqui, o chamado caiu pendente porque foi criada uma aprovação para o gerente geral da unidade, tá? Então, é por isso que o chamado caiu pendente, porque fizemos esse ajuste para que o chamado fique pendente até que a pessoa que precisa aprovar dê uma resposta, se aprova ou se recusa. A aprovação aqui também é um recurso nativo do GLPI e basicamente aqui é o PDF que a pessoa anexou, ok? E aí, imaginando que o chamado já caiu para a equipe, né? Dá até para trabalhar com SLA também, se for o caso. Embora essa parte de compras não tenha muito, não faça muito sentido, dependendo você trabalhar com SLA, mas também é possível. Eu consigo ver que esse chamado caiu para compras. E aí o aprovador, ele pode estar recebendo uma notificação no e-mail, por exemplo, daquela requisição. Aí, imaginando que eu loguei na ferramenta e tal, visualizei essa aprovação, eu vou dizer se eu aprovo ou recuso aquela compra. Vou poder ler o chamado e tal, ver a proposta aqui também, eu como aprovador, né? Eu quanto aprovador. E aí, por exemplo, eu vou dar um OK aqui, aprovado. Aí o que foi que aconteceu agora? O chamado, ele mudou para em atendimento, né? Nesse exemplo aqui. E aí, outra coisa que apareceu no chamado, se vocês perceberem, é que surgiu uma tarefa nova e foi incluso no chamado o grupo Pagamentos como observador. Ou seja, a compra foi aprovada e agora o pessoal de compras precisa que o pessoal de pagamento atue no chamado. Nesse exemplo aqui, a atuação desse grupo, desse setor, ele será feito via tarefa. Então, o pessoal de pagamentos consegue eh, realizar essa atuação, porque eles são observadores e eles têm uma tarefa no nome deles, tá? E aí é a mesma lógica, a notificação também poderia existir
ou alguém de compras poder informar a esse setor que eles precisam atuar no chamado, ok? Agora, imagina que nesse momento eu faço parte do grupo de pagamentos, né? Eu posso vir nesse chamado, visualizar essa tarefa e tal. Eu posso aqui atualizar a tarefa, né? Dizendo que eu já... algum técnico de pagamentos aí, do setor de pagamentos, colocando aqui como feito. E aí eu posso colocar, por exemplo, um acompanhamento privado informando, realizado compra, segue comprovante do pagamento. Aí eu poderia também anexar esse comprovante, né? O pessoal aí do financeiro. Vou colocar aqui um arquivo de exemplo, vou adicionar. E aí, vamos fazer um resumo aqui até o momento. Foi solicitada aqui a compra, foi pedida a aprovação, o aprovador lhe deu ok, foi incluso no chamado um grupo chamado pagamentos, ok? Uma tarefinha para eles e o observador. Eles, por sua vez, realizaram a sua parte no chamado, incluíram o comprovante. E aí, o que é que o pessoal de compras vai fazer no final de tudo, né? O pessoal de compras viu que já encerrou, já foi pago, já foi aprovado. Vai solucionar o chamado. Então, poderia botar aqui, realizado tratativas referentes a esta compra. Beleza. E aí também é possível configurar que esse chamado já caia como fechado, por exemplo, se a gente não quiser que o usuário aprove essa solução, se não for necessário, ou se mesmo assim seja interessante o usuário ir lá e aprovar a solução, então essa aprovação, né, de solução, tá? Aprovação de solução do chamado, ela vai cair para o usuário que abriu, e aí ele só vai dar um ok mesmo que ele aprova aquele chamado e o chamado vai ser encerrado, beleza? Então, esse aqui é um exemplo de algo que a gente consegue fazer a nível de fluxo de compras no GLPI. Isso também vale para fluxo de, por exemplo, admissão e demissão de pessoas, tá? Quiser fazer um negocinho um pouquinho mais segmentado, um fluxogramazinho, a ferramenta também consegue atender, dependendo aí de como seja esse processo, ok? Então, só para exemplificar para vocês que é possível sim fazer algo nesse sentido aqui, tá? Obrigado aí por ter assistido até aqui, e aí, precisando de consultoria especializada na ferramenta, enfim, atualização, alguma coisa nesse sentido, pode entrar em contato conosco no nosso site aqui da descrição. Valeu, pessoal, até a próxima.